Justiça em Cena. Histórias de fatos e de direito. Episódio da semana: O Megafone. Especial 20 anos da Constituição Cidadã. Ninguém segura esse país. Aqui não tem problema, só se você quiser. Esse é o país do futuro, tenha esperança e fé. E estamos de volta à casa da família Souza. Estão lembrados dela, não? Na semana passada, todos ficaram às voltas com o mistério da morte da vovó Matilde, aquela que não gostava nada da nova Constituição. Sim, eu digo nova porque estamos no início de 1989, meses depois da promulgação da chamada Constituição Cidadã. E vamos ver o que anda acontecendo nessa casa onde absolutamente tudo pode acontecer. Antes de mais nada, vou descrever a cena para vocês. Na sala estão reunidos o Fabrício, lembram dele, o professor de português? O Pedro Paulo, que é filho do Fabrício e da jornalista Ivani, e a Xepa, a empregada doméstica da casa. Pedro Paulo, meu filho, eu ando muito preocupado com você. Lá vem. 8 em Física, 8 em História, 9 em Geografia e 3. Pedro Paulo, 3 em Português. Maldita hora que fui mostrar esse tal boletim. Você quer ver seu pai infartar, é? Quer me ver cair durinho nesse chão, Pedro Paulo? Eu sou um professor de português, meu filho. E como o filho de um professor tira 3 em português? Ah, pai, português é muito chato. Parece um campo minado, cheio de placas dizendo: isso não pode, isso tá errado, falar assim é feio. Eu descobri uma coisa, pai, sou um homem livre, tá? Entendeu? É ideologia. Eu quero uma pra viver. Acontece que você não é homem coisa nenhuma. Você não passa adolescente de 15 anos que é sustentado por mim e pela sua mãe e que vai ter que parar de ficar dia e noite jogando videogame e ouvindo Cazuza. Olha que isso é repressão, hein? Viu, pai? Isso é repressão. O país saiu da ditadura, mas pelo visto aqui em casa ela continua firme e forte, né? Censura! Isso não passa de censura! Viu? Até a mamãe concorda. Eu tô falando da censura que eu sofri hoje. Ai, que raiva, que raiva! O que aconteceu, dona Ivani? Parece até que a senhora viu um fantasma. Vi o fantasma da ditadura diante dos meus olhos, Xepa. Vocês acreditam que o editor do jornal vetou uma reportagem que eu fiz? Era sobre uma rede de supermercados que tirou vários produtos das prateleiras desde que o governo congelou os preços. Ele vetou, falando que esse assunto não, Ivani, esse assunto é muito cabeludo. Sabe o que eu descobri? Que o dono dessa rede de supermercados é também o dono do jornal. Ai, que raiva! Ai, que raiva! Pois é, os figurões mandam, a gente obedece. Que isso, Fabrício? Eu preciso fazer alguma coisa. A censura acabou e na Constituição tá lá: é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. E o que você vai fazer então, Ivani? Denunciar no seu jornal que o seu jornal te censurou? Você tem que entender que o emprego tá difícil, que os preços estão lá em cima e que emprego a gente não encontra no meio da rua, não. Isso aí, seu Fabrício, falou bonito. Porque até o povo que tem emprego tá com salário atrasado, não é mesmo? Eu, por exemplo, nem lembro mais quando eu recebi em dia nessa casa. Xepa, isso é outra conversa, né? Vai pensar no jantar e depois a gente vê isso. E então eu vou ter que dar logo a má notícia, né? Porque na feira não deu pra comprar metade do que a dona Ivani encomendou, né? Então hoje vai todo mundo comer fígado, viu? Fígado. E nos próximos 5 dias também. Ai, fígado, de novo. Só tem notícia boa nessa casa, hein? Eu não posso deixar barato, Fabrício. Eu sei que arrumar emprego não tá fácil. Mas olha só quanta gente está sendo prejudicada com essa história do supermercado. Ninguém encontra comida porque eles esvaziaram as prateleiras. É isso aí, mãe. Não deixa essa galera aí te meter medo não, tá? Brasil, mostra a tua cara. Quero ver quem paga pra gente ficar assim. Lá vem ele com esse Cazuza de novo. Olha a censura, hein, pai? Olha a censura. Eu vou tomar um banho pra esfriar a cabeça. Depois eu penso no que fazer. Papai, o senhor me empresta a máquina de escrever? E pra quê, Pedro Paulo? Vou seguir o seu conselho e estudar português. Você não disse que escrever é a melhor forma de estudar? Disse. Então. Você tá sentindo alguma coisa? Algum calafrio, palpitação, meu filho? Porque só doente mesmo pra você ouvir o que eu digo. Aguarde e confie. Não esquenta aí, papai. Fica frio. Frio.
E pronto, acabei. De estudar? Mais ou menos. Acabei a primeira edição de O Megafone. O Megafone? Exatamente. O Megafone. É o jornal que não cederá a nenhuma forma de censura. E que notícias você botou nesse seu jornalzinho aí? Tudo o que ainda não foi dito nessa casa, né? Informações que foram colocadas debaixo do tapete, denúncias e serviços à população. Não é por nada, mas isso pra mim tem cheiro de dor de cabeça. O Megafone é um jornal a serviço da liberdade de expressão. Pai, chega de censura nesse país, nessa cidade. Aliás, nessa casa também, por que não dizer? Você ficou horas e horas fazendo esse pasquim, enquanto a sua nota em português está batendo no dedão do pé de tão baixa? Assim você não vai ser nada na vida, meu filho. Mire-se no exemplo do seu pai. Um homem bem-sucedido, um professor respeitado. Não é o que diz o Megafone. E o que diz o Megafone? Lê a matéria publicada na página 2. O professor Fabrício Souza é apontado como um dos piores professores do Colégio São Gabriel, tendo faltado ao menos um dia por semana. Além disso, quando está presente, ele ridiculariza os alunos, afirmando que nenhum deles é capaz de assinar o próprio nome direito. Muitos deles confessaram já terem sido chamados de jumentos na frente de todos os colegas. Que absurdo é esse, Pedro Paulo? De onde você tirou isso? Fontes sigilosas. Eu quero nomes, Pedro Paulo, nomes. Fontes sigilosas. Já falei, segredo de fonte. E o que você escreveu é uma inverdade. Eu nunca chamaria um aluno meu de jumento, ainda por cima jumento com G, como você escreveu aqui. É? Vou ter que demitir o revisor desse jornal. Mas o importante é que a verdade foi mostrada às claras. O que está acontecendo aqui? Que confusão é essa aqui? É o seu filho, Ivani. O seu filho me caluniando. Mas que coisa. Toda vez que o Pedro Paulo faz algo de errado, ele é sempre o meu filho. Não fiz nada de errado, coisa nenhuma não, estão sabendo? Eu apenas abri as veias da verdade. Porque enquanto houver burguesia, não vai haver poesia. Lá vem ele com esse Cazuza. Saiba você, Ivani, que em vez de estudar português, o Pedro Paulo criou um jornaleco recheado de mentira. Mentira coisa nenhuma. Todos os seus alunos confirmaram que você chamou alguns deles de jumentos, tá? E olha, vários disseram que toda semana você tem faltado no colégio. Isso é verdade, Fabrício? O quê, meu bem? É verdade que você falta uma vez por semana no colégio? Sim. O que é verdade nos dias de hoje, né, Ivani? Tão volúvel, tão traiçoeira. Porque, veja bem, a verdade... Não enrola, Fabrício. O que você tem feito todas as semanas longe da escola? Por onde você tem andado? Pois saibam vocês que são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas. Assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Isso é o que diz a nossa Constituição. Nesse caso, quando a sua vida privada se confunde com a minha vida privada, eu acho que eu tenho o direito de saber. Se me permitem a interrupção, gostaria de dizer, como editor-chefe do jornal O Megafone, que a nossa equipe de reportagem, já investigou o paradeiro do papai todas as segundas-feiras, mamãe. E no horário em que ele supostamente deveria estar dando aula no colégio. Pedro Paulo, filhote, te dou agora na mão 50 mil cruzados para você fechar o biquinho. Aproveita e usa o dinheiro para comprar aquele disco do Cazuza que você tanto gosta, né? 50 cruzados novos, o senhor quer dizer, né? Esqueceu que cortaram 3 zeros e mudaram o nome do dinheiro agora, Mas eu digo uma coisa, meu pai. O jornal O Megafone não se rende a subornos, tá? Vamos até o fundo com a notícia. Custe o que custar. É mulher. Aposto que tem mulher nessa história. Você falta toda semana, Fabrício? Toda semana para prevaricar, para ir ao cinema com alguma teuda e manteuda que você arranjou por aí. Aí é que você se engana, mamãe. Nossa reportagem cavou fundo no caso, papai Fujão. E percebemos que ele sai do Colégio São Gabriel para ir direto ao Colégio São Leopoldo. Papai está servindo a 2 patrões. Fácil, fácil. Servindo a 2 patrões? Quer dizer com 2 empregos, então? Exatamente. E por que, Fabrício? Por que você escondeu de mim que estava trabalhando em outro lugar? Porque eu não queria que vocês soubessem que o meu salário não acompanhou o crescimento da inflação e eu acabei perdendo dinheiro com isso. Só por isso? E porque eu também não admito que você sustente essa casa. Nunca gostei de ver você ganhar mais do que eu.
Mas eu nunca ouvi coisa mais descabida. Você mesmo que fica citando a Constituição, já esqueceu que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações? Eu sei, mas isso ainda não entrou na minha cabeça. No tempo do meu pai não era assim. Ih, pai, abre a mente. Estamos nos anos 80, fim do milênio. Essas ideias ultrapassadas já não colam mais, sacou? Aliás, vou escrever um artigo sobre isso para a próxima edição de O Megafone. Chega dessa história de megafone. Você não vai mais atazanar a vida de ninguém com esse jornaleco. Olha ele, mãe. Tá me censurando de novo. Isso mesmo, Fabrício. Nada de censura. Se a nossa família fica sabendo o que acontece com ela por um jornal, é melhor deixar as informações circulando. Muito bem dito, mamãe. Inclusive, vou logo para a máquina de escrever e publicar aquela notícia da sua viagem para o México com o editor do jornal. Menino, desliga esse megafone. Que história é essa de viagem ao México com o seu chefe, Vani? Agora eu quero saber. Ô, pai, espera o jornal sair do forno, que assim o senhor vai saber de todos os detalhes. Pedro Paulo, não tá na hora de você jogar videogame ou algo parecido? Não. Acho que eu tenho tempo de ouvir o barraco entre você e o papai. Fala, Ivani. Vai viajar com o chefe, é? Com o mesmo chefinho que censurou aquela sua reportagem, que deixou você fula de raiva dizendo que era um absurdo, que o jornal tinha rabo preso e os cambal? Deixa eu explicar então. Depois do episódio da censura, quando engavetaram a minha reportagem sobre o supermercado que tirava os produtos das prateleiras por causa do congelamento de preços, o meu chefe me ligou. Foi uma conversa tensa, não vou negar. Eu falei para ele que aquele engavetamento não passava mesmo de uma censura, que nós estamos de volta à democracia, que a liberdade de pensamento, prevista na Constituição, merecia ser respeitada. Isso aí, mãe. Mostrou para ele. E o que o seu chefe disse? Ele disse que entendia a minha revolta, que se dependesse dele, a reportagem seria publicada. E na primeira página. Mas aí ele disse que as coisas não são desse jeito e etc, etc. Resumindo, ele me convidou para fazer uma reportagem sobre as lindas praias de Cancún, no México, para o caderno de turismo do jornal. E você aceitou? Ah, aceitei, né, Fabrício? Eu nunca viajei nessa vida. Muito me impressiona a senhora, dona Ivani. Repórter séria, ter sido comprada com uma viagem para o México. Comprada não, silenciada. Você não percebe que eles te subornaram para você fechar o bico? Para você não contar que o supermercado, que é do mesmo dono que esse jornal, estava cometendo um verdadeiro crime contra o consumidor? Pô, mãe, eu pensei que a senhora iria combater essa censura. É que vocês não entendem como tá difícil arranjar emprego nos dias de hoje. Ainda mais com essa inflação. Droga! Essa história michuruca de viagem pro México não rende matéria pro megafone. Precisa de uma pauta mais eletrizante. Socorro, 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 minha Nossa Senhora dos Desvalidos! O que aconteceu, Xepa? Ai, dona Ivani, eu tava preparando o jantar, né? Aí o fígado começou a pegar fogo, né? De repente, o fogão virou uma enorme fogueira. Ah, minha cozinha tá destruída. Aí, se meu faro não me engana, esse incêndio tem cheiro de notícia. Eu tô sentindo cheiro de mais problema por causa desse feder enxerido. E pronto. Mais uma notícia fresquinha publicada em O Megafone. Deixa eu ler o absurdo que você escreveu dessa vez. Por conta própria, nossa reportagem investigou o misterioso incêndio na cozinha da família Souza e a conclusão, caros leitores, irá deixá-los embasbacados. Não há dúvidas de que a fogueira que se formou na frigideira foi proposital. Munida de rancor por não receber salário há 3 meses, Xepa decidiu incendiar toda a casa e dessa forma punir seus patrões. Além dos absurdos que você escreveu, me impressionou que esse pasquim de esquina que você chama de jornal acabou melhorando seu português, hein? É, jornal sim. Pedro Paulo, você não pode dizer que a Xepa incendiou a cozinha de propósito sem ter provas disso. Pedro Paulo, eu posso ser desastrada, mas não sou incendiária, não. Por mais que vocês estejam devendo meses de salário, eu sou gente boa, né? Eu faço como muita gente por aí. Sento e fico esperando o dia de seu nunca chegar. Também não exagero, Xepa. Meu filho, a liberdade de expressão prevista na Constituição não te dá o poder de falar o que quiser sobre quem você quiser. Se você ofender alguém, se disser alguma inverdade, você vai ter que pagar por isso. Eu sei. Eu acho que o poder subiu na minha cabeça, mãe. Sinal de que alguma cabeça você tem, né? Ah, pai. Pelo menos essa confusão toda do megafone me serviu de alguma coisa. Eu não posso aceitar essa viagem ao México que o meu chefe ofereceu.
Ele quis calar a minha boca porque eu investiguei uma história que ia incomodar o jornal. Graças a Deus, Ivani, você seguiu a razão. Você diz isso porque ficou morrendo de ciúme quando soube que o meu chefe ia comigo nessa viagem. Não é só isso. Eu também me preocupo com a sua consciência, meu benzinho. Ah, tá. Sei que você não iria se sentir bem se tivesse que se calar por uma viagenzinha xixelenta pro México. Por isso, eu decidi publicar a matéria sobre o supermercado que tirou os produtos de circulação por causa do congelamento de preços. Mas aonde você vai publicar? Mãe, aí, se quiser, o Megafone tem páginas sobrando, desde que caiu aquela matéria falsa sobre o incêndio da Xepa. Não, Pedro Paulo, prefiro publicar em um jornal com mais credibilidade, se é que você me entende. Eu vou oferecer a história para alguém que queira comprá-la, mesmo que o meu emprego fique por um fio por causa disso. Você sabe que agora eu tenho 2 empregos. Eu posso se sustentar, afinal, eu sou o homem da casa. Não começa com isso de novo, Fabrício. Mas é verdade. Eu sou o macho alfa, o provedor, o sustentáculo dessa família. Não delira, Fabrício. Hello! Século XX tá logo ali. Dá pra mudar a cabecinha? Ih, esse assunto vai longe. E o meu salário? Ô, cadê? Hein? Não tem telha, Xepa. Não me convidaram pra esta festa pobre que os homens armaram pra me convencer. Justiça em Cena. Histórias de fatos e de direito. Especial 20 anos da Constituição Cidadã. Episódio da semana: O Megafone. Roteiro Guilherme Macedo. Direção Viviane Yanagi. Edição e sonoplastia Marcos Tavares. Participaram deste episódio Odete Rocha como Ivani, William Galvão como Fabrício, Rimac Souto como Pedro Paulo e Leia Paula como Xepa. O narrador é Roberto Rosenberg. Justiça em Cena. Produção Rádio Justiça. Secretaria de Comunicação Social do Supremo Tribunal Federal. Justiça em Cena. Histórias de fatos e de direito.